Olá pessoal, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Bem-vindos. Glória a Deus. Só colocando aqui os detalhes, tá bom? Já estou aí falando com vocês já. Estou só aqui compartilhando e quem for entrando também vai compartilhando, tá? Vamos lá. Glória a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade. Vamos aguardar que mais algumas pessoas possam entrar para a gente começar a nossa live dessa semana, né? A última live dessa semana, em nome de Jesus. JP, um abraço, bem-vindo, querido, em nome de Jesus, amém? Tem um mosquitinho aqui andando. Andando não, voando. Deus abençoe. Missionária, voz profética, não tem o nome. Denison, bem-vindo. Denison vai compartilhando aí também. JP, a paz, queridão, vai compartilhando aí também, tá? Bem-vindos a mais uma live, amém? A terceira dessa semana, e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Tem sido uma bênção, graças a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, você que está aí participando, orando, convidando as pessoas, que Deus te abençoe, tá? JA 3287434, bem-vindo também, bem-vindo a todos vocês. Se vocês puderem, vão compartilhando aí com mais algumas pessoas, tá? Para aí um pouquinho para poder participar dessa live, né? Eu acho interessante que tem gente que vai entrando e vai saindo, né? Faz uma visita, bate o cartão e vai embora, né? Deus abençoe. Mas, enfim, alguém vai ouvir a palavra de Deus hoje. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre mais este momento, que é uma porta aberta, né? Denilson, obrigado aqui. Sobre o e-book, que conteúdo esclarecedor e motivador. Excelente trabalho, meu pastor. Obrigado, querido, obrigado, tá? Depois, Denilson, manda para mim no WhatsApp, se você me permitir depois usar o seu texto para motivar outras pessoas, né? Porque muita gente quer o livro, mas depois esquece de ler. Mas obrigado, Denison. Tem mais outro material, tá? Mais denso, um material maior, né? Mais de 30 páginas, que eu estou terminando de preparar. E eu vou entregar também esse material, tá bom? Um material muito rico, muito bom também, inclusive para evangelizar também, ajudar pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, tá? Mas obrigado de coração, Denison, né, por essa palavra aí. Daqui a pouco eu vou deixar fixado aí esse comentário seu, né? E Deus abençoe. Vamos orar, gente. Vamos falar com Deus, né? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, te damos louvores por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, podendo transmitir a tua palavra através desse canal, através dessa rede social. Louvamos o teu nome. Deus, louvamos o teu nome por aquilo que o Espírito Santo já preparou para nos falar, Senhor. Louvamos o teu nome por mais esta semana, esse dia. Senhor, e tem sido maravilhoso, Deus, poder falar da tua palavra, da volta de Jesus, falar deste assunto, Senhor, que é o assunto áureo, é o assunto chave, mais importante, central da vida da igreja, Senhor. Por isso, Deus, não nos deixa ficar desapercebidos, não nos deixa, Senhor, perder de vista aquilo que é mais importante para nós. Guarda-nos, livra-nos por amor do teu nome. Deus, abre os céus sobre nós, abre as mentes, os corações. Coloca nesta live, Senhor, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela vida que está precisando ouvir essa palavra hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, tu conhece as dificuldades, as barreiras, as lutas que enfrentamos durante a semana, Senhor, para poder transmitir a tua palavra. Só tu sabes das guerras espirituais travadas. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor, nesta noite, com a tua glória, com o teu poder, Senhor, possa transformar, possa despertar, possa salvar, curar, Jesus, vidas para a glória do teu nome.
Abre os céus sobre nós, Senhor. Traz pessoas, Senhor, que Tu sabes. Eu não sei quantas, mas o Senhor sabe. Senhor, dai-me almas também para a glória do Teu nome. Permita-nos ver aqui pessoas sendo convertidas, sendo transformadas, sendo tocadas pelo poder do Teu Espírito através da Tua palavra. Deus, porque cremos, oramos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos então meditar na palavra do Senhor. E eu espero que todos aproveitem o máximo possível. Pare aí um pouquinho, pegue caderno, anote também. Rivaldo, Deus te abençoe. Quanto tempo, Rivaldo, não te vejo? Tá bom, gente? Então vai ser maravilhoso. Vamos lá então a palavra do Senhor. Eu vou ler o texto que eu vou ler principal, está em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. É muito bom a gente pegar a Bíblia, né? Gisélia, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Irmã Gisélia, sua família, Deus abençoe muito, é um prazer, uma honra estar aqui. Rivaldo, um abraço no seu coração, viu? Sua esposa, sua família, Deus abençoe muito, queridão, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. E no final estarei orando por cada um de vocês, e eu creio no milagre, na bênção de Deus, amém? Minha esposa também está orando, está clamando, está intercedendo, e eu sei que a bênção virá, porque o Senhor Deus é fiel. Gabi, querida, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo o seu livro que você está aí vendendo para abençoar vidas. Que o Senhor abençoe muito o seu ministério, seu esposo, nosso querido Paulo. Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos então à palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus, como está preparado para a volta de Jesus, né? Se Jesus viesse agora, se Jesus viesse hoje, será que todos nós subiríamos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele sempre se preocupou com o estado moral e espiritual da igreja. O apóstolo Paulo, assim como Cristo, a exemplo de Cristo, sempre se preocupou com o estado moral e espiritual da igreja. E Jesus Cristo falou, antes de ler aqui, deixa eu dar essa introdução para você. Jesus disse que um dos sinais, né, que mostraria que ele estaria muito perto de vir seria a apostasia. Pessoas que estariam abandonando a sã doutrina, indo atrás de outras coisas, teriam comichões nos ouvidos para não suportar a doutrina, não aguentar a doutrina, não amar a doutrina, não gostar da doutrina. Jesus falou também sobre algo muito interessante, que era sobre os falsos profetas. Pastora Débora, bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe. Silva Santos, Deus abençoe. Então, é importantíssimo nós estarmos nos estimulando na fé, como a carta aos Hebreus fala, animando uns aos outros, falando dessas coisas até que ele volte, né? Até que ele volte. Porque se nós não fizermos isso, podemos incorrer no erro de negligenciarmos a nossa vida espiritual. Ficarmos muito apegados às coisas desta vida, de tal maneira que ela nos sufoque a nossa fé, e termina a gente vivendo um evangelho de aparência, né? Vivendo como aquelas 5 virgens loucas, né? Que não guardaram azeite de reserva e não puderam entrar nas bodas, né? Então vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus. A nossa cidadania, a nossa identidade é celestial, é dos céus. A nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa. Olha que coisa linda. Aguardamos com grande expectativa. Aleluias. Com grande expectativa, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha que bênção! Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas que existem debaixo do seu pleno domínio, como diz outra tradução, debaixo dos seus pés, né? Então veja, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Senhor Jesus Cristo. Então eu pergunto a você, você e a sua igreja, estão aguardando com expectativa, com grande expectativa, a volta de Jesus?
É isso que nós precisamos questionar. É isso que nós precisamos questionar todos os dias. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você está aguardando a volta do Senhor Jesus com grande expectativa? Você já viu aquela pessoa que precisa de um emprego, precisa de se empregar, precisa de ter sustento para a família, e ele passa um período sem trabalho, não consegue, de repente ele tem uma notícia de que um bom trabalho está para surgir, e que tal data, né, ou em tal período, aquela porta de emprego vai surgir para ela. Ora, você já viu o estado dessa pessoa? Como ela fica ansiosa ou em estado de expectativa até que aquele dia chegue? Meu Deus, tomara que chegue logo. Ai, que bom que eu vou começar a trabalhar. Ai, que bom que eu vou poder pagar minhas contas. Ai, que bom que eu vou poder melhorar de vida. Você já viu esse estado de expectativa que a pessoa fica, né? Às vezes ela faz um concurso e fica na expectativa, será que eu vou passar? Meu Deus, se eu passar vai ser tão bom, eu vou me empregar, agora minha vida vai mudar, vai ser uma maravilha. Não é? Que expectativa boa, é uma expectativa boa. Amados, aguardar a volta do Senhor Jesus é muito mais importante do que a expectativa de um trabalho, do que a expectativa de passar em um concurso, do que a expectativa de ter filhos, do que a expectativa de casar, do que qualquer outra expectativa. A maior expectativa da igreja não é construir templos. A maior expectativa da igreja é aguardar a volta do Senhor Jesus. Não é outra coisa senão aguardar a volta de Jesus. Isso quer dizer que tudo que nós fazemos na nossa vida deve ter como objetivo principal agradar ao Senhor, agradar a Deus, agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Há uma grande dificuldade de muitos entenderem isso, porque quando eles aceitam o Senhor Jesus e vão membrar em uma igreja, vão ser membro de uma igreja, muitas vezes eles não são ensinados sobre estas coisas. Então, quando você começa a aprender de maneira correta, então você tem uma grande responsabilidade diante de Deus de passar isso para frente. Quanto mais você passar para frente o seu conhecimento, mais você vai receber do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui me lembrando, eu creio que o Espírito Santo vai trazer na nossa mente, eu estou me lembrando que eu tive uma época que eu cuidava de igrejas em 3 países diferentes ao mesmo tempo. 3 países diferentes. Eu tinha 4 trabalhos em Portugal, tinha um trabalho na Bélgica e tinha 4 trabalhos na França. E eu tinha que dar conta de todos esses trabalhos. 3 nações diferentes, várias igrejas. Em uma só igreja, eu tinha 18 nacionalidades diferentes. Pessoas de 18 culturas diferentes. E muitas vezes alguém me perguntava, pastor, como é que você consegue? Você sai daqui, vai para outro país, daqui a pouco você já tem um estilo diferente com aquele pessoal, porque eu tinha irmãos que começaram aí comigo, diáconos que começaram a viajar comigo, e diziam, pastor, não sei como é que você consegue, parece que você tem um botão automático. Não é, queridos. É que quando você está fazendo a vontade de Deus, quanto mais você dá, quanto mais você crê, quanto mais você prega, quanto mais você ensina, mais o Espírito Santo lhe dá, mais ele abre a sua mente. Então, quando eu estava na França era um estilo, quando eu ia para a Bélgica era outro estilo, quando eu ia para Portugal era outro estilo de mensagem, de pregação, até de comportamento, de maneira de falar, porque o nosso objetivo é ganhar as pessoas, não é me agradar, não é satisfazer a mim. Quando eu ministro, eu não tenho que pensar na minha performance. Quando eu ministro, quando eu prego, quando eu ensino, eu tenho que ter como objetivo fazer com que a mensagem chegue de maneira mais clara possível ao ouvinte. O objetivo não é a minha performance, o objetivo não é o meu nome, o objetivo não é a minha instituição, não é a minha denominação. É Cristo ser pregado, é Cristo ser anunciado, é Cristo ser compreendido e amado daqueles que ouvem. Amém, queridos? Essa é então a expectativa e a vida que a igreja tem que ter. A minha expectativa não é eu ser famoso, não é eu ser conhecido, não é eu ser aplaudido.
O objetivo é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é isso que a palavra de Deus diz? Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo aparecer. É Cristo estar evidente. A obra de Cristo, o evangelho de Cristo, o reino de Cristo, é isto que tem que estar em evidência. E isso não é só no altar, não é só no púlpito, é no nosso dia a dia, é na rua, é no transporte, onde quer que estejamos, estamos com Cristo em Cristo, e Cristo deve ser manifestado através de nós, do nosso comportamento, né? Até dentro da minha casa, tem muitas pessoas que eles são bons crentes fora de casa, são bons crentes dentro do templo, levanta a mão, louva, canta, pula, chora, faz muita coisa, né? É fácil ser crente na comunidade onde só tem cristão, onde só tem gente, né, que está ali para aquele culto. Mas, queridos, muitas pessoas mostram quem verdadeiramente elas são dentro de casa. Não adianta você ser um bom crente lá fora, entre aspas, né? Eu digo, na comunidade cristã, e dentro de casa você não mostra isso. Você tem que ser como Cristo dentro da sua casa. Você tem que ser como Cristo. Será que as pessoas dentro da sua casa, elas podem dizer: o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa se comporta como Cristo? Me ama, me cuida, me protege, me abençoa, me consola, me exorta, né? Então, o meu prazer, é dar alegria, é cuidar, é proteger, é abençoar. Por quê? Porque se nós temos Cristo na nossa vida, nós não temos que esperar que o outro faça para a gente fazer. A gente faz porque a gente abraçou a mente de Cristo. Nós abraçamos a mentalidade de Cristo. Cleide, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Crisonete Aragão, se eu não me engano, é a esposa do pastor Aragão. Deus abençoe, querida. Pastor Aragão, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus amados, isto é a vida que Cristo tem para nós. Se eu não viver esse estilo de vida, eu não estou pronto para a volta do Senhor. Porque aquilo que eu sou em Cristo, eu tenho que mostrar quando ninguém está vendo. Então, que evangelho nós temos vivido? Não é verdade? Então a Bíblia diz, vou repetir esse versículo: no entanto, a nossa cidadania. O que é a cidadania? Quem vai morar em outro país sabe o quanto isso custa. Quando eu fui trabalhar fora, eu tive que ter a cidadania, né? Um documento que me garantisse estar vivendo lá em Portugal. Depois, quando eu fui para a Bélgica, eu tinha que ter um documento que me desse liberdade de trabalhar, de exercer atividade lá dentro da Bélgica, na França sucessivamente, né? Então, essa é a cidadania terrena. Mas o apóstolo Paulo está nos lembrando que a nossa cidadania celeste, ela se sobrepõe, ela é maior, ela é mais forte, mais importante é a nossa cidadania celeste, ser cidadão do céu. Paulo está dizendo que nós somos cidadão dos céus já aqui. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. Então, se a minha cidadania é do céu, eu tenho que refletir a cultura celeste aqui na terra. Se eu sou cidadão do Brasil, por exemplo, dá um exemplo para você. Se eu sou cidadão do Brasil, se outro brasileiro me vê e diz: ó, isso aqui também é brasileiro. Olha para isso aqui também é brasileiro. Mas quando chega um americano, quando chega um mexicano, quando chega uma pessoa de outra nacionalidade e que vem para aqui para o Brasil, a gente diz logo: esse daí não é cidadão brasileiro. Esse não é cidadão brasileiro. Ele fala diferente, ele se veste diferente, ele tem um jeito de comer diferente, ele tem um jeito de falar diferente. Por quê? Porque ele tem outra cidadania que não é a brasileira. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória. Vou dar um tempo aí para você ir pensando e falando. E não é assim? Quando a gente vê uma pessoa de outra cidadania no nosso país, a gente vê logo, né? A gente vê logo. Por exemplo, você vê que às vezes não precisa nem você mudar de país, basta você mudar de região, basta você mudar de cidade. Tem pessoas que dizem assim: ah, você não é daqui não, né? Você não é de Itabaiana não, né? Você não é de Salvador não, né? Você não é de São Paulo não. Porque percebe o jeito da pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos do céu. A nossa cidadania é cidadania celeste.
Então, como é que eu aprendo a cultura do céu? Pela palavra de Deus, pelas escrituras. Então, o meu comportamento na terra deve ser iluminado pelas escrituras, que me mostra como vive um cidadão do céu, como é o céu. Amém? Então, o céu é lugar de paz, de alegria, de gozo, de harmonia, não é verdade? Então, há coisas que são típicas da terra, e nós vamos ver algumas coisas dessa. Amém? Então, eu quero ler mais alguns textos sagrados, alguns textos bíblicos que eu anotei aqui. Por exemplo, vamos dar uma viajada em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que fala também sobre esse mundo, que fala sobre esse sistema mundano. Nós falamos na quarta-feira sobre isto, sobre esse mundo, esse sistema, e hoje eu quero falar mais alguma coisa com você sobre isso. Então vamos para Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, está falando de Jesus, a fim de nos resgatar. Resgatar é salvar, tirar de lá, tirar do, digamos, do perigo da morte, do abismo. Que se entregou voluntariamente, está falando de Jesus, pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Olha aí. Isso é muito importante. Jesus deu a vida dele para nos tirar, nos resgatar, nos salvar do sistema deste mundo atual e perverso, segundo a vontade de nosso Deus. Amém, queridos? Então veja que nós começamos a falar quarta-feira e eu quero falar mais um pouco sobre esse mundo em que vivemos. Como ele está organizado para enganar, ludibriar, cegar, matar, destruir as almas humanas. A todos vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então é importante eu saber sobre a cultura do céu e a cultura da terra. O modo de viver que Deus tem para nós, que vem do céu, e o modo de viver deste mundo em trevas. Então é importante entender que Deus não quer que a gente seja agarrado às coisas deste mundo, de tal maneira que quando o perigo vier, a gente não possa perceber. Eu quero contar para você, antes de seguir para o próximo texto, falar uma alegoria sobre estar agarrado às coisas da carne, às coisas desse mundo. É um conto. Diz que uma determinada vez, uma grande ave, uma ave de rapina, né? Ela estava sobrevoando os céus. E você sabe que as águias, elas têm a visão muito aguçada, ela é potente na sua visão. Ela pode ver, né, a 1 quilômetro de distância, ela pode ver um ratinho andando na grama, por exemplo. Ela consegue identificar bem, tá? E esse conto diz que essa ave estava sobrevoando os céus, muito alto, e de repente ela vê aquele prato saboroso para ela. Ela vê um animal, como que aquele animal tá vacilando por ali. Estava vacilando e ela disse: é esse animal aí que eu vou pegar. E a história conta que ela então se preparou, né, com as suas asas potentes, e começou a voar com muita velocidade em direção àquele animal que ela estava vendo ali, como que dando sopa. E ela vai com muita velocidade. E quando ela está chegando perto, não sei se vocês já viram isso pessoalmente, ou em algum filme, algum vídeo, ela então posiciona suas garras para aterrissar. E ela então prepara suas garras, e ela vê aquele monte de carne ali, era uma ave de rapina, e ela então prepara suas garras, e quando chega naquele animal, ela pousa naquele animal, mas de repente ela vê aquele animal como que está andando.
E ela então fixa cada vez mais forte as suas garras na carne daquele animal para ela não cair. Mas o que acontece, irmãos? É que aquele animal estava morto e sendo levado por uma correnteza de um rio. E ela fixa bem ali as suas garras. Cada vez que aquele animal vai ali naquelas ondinhas daquele rio, daquela água corrente, e para não cair ela fixava mais naquela carne, que na verdade era a carne de um animal morto. Era um animal morto. Ela era uma ave de rapina, né? E ela estava lá presa, mas de repente ela percebe que vem agora uma cascata, uma cachoeira. Aquele rio desembocava como uma cachoeira. Só que ela tentou se desvencilhar. Ela estava tão agarrada, tão presa, que primeiro ela viu tarde demais. E quando ela tentou sair, as garras dela estavam tão presas na carne daquele animal, que ela não conseguiu soltar. E de repente, quando veio aquele precipício, ela foi com aquele monte de carne e tudo, água abaixo, e aquela ave morreu. Qual é o espírito dessa história? É que muitas vezes o ser humano, ele se ilude com coisas desta vida. E ele fica preso a alguma coisa desse mundo. E isso faz com que ele perca a visão espiritual. Perca a visão do perigo. Tem pessoas que estão tão agarradas a coisas desta vida que não está percebendo que aquilo está lhe fazendo mal, está lhe levando para um caminho de morte. A Bíblia diz no livro de Provérbios que há caminhos que para o ser humano parece perfeito, mas o fim deles é caminho de morte. E querido, a gente não precisa nem olhar muito para perceber quantas pessoas estão presas a coisas deste mundo, presas a coisas que impedem ela de orar, impede ela de se consagrar a Deus, impede de fluir no Espírito, não tem desejo de ganhar almas, não tem desejo de adorar, de louvar a Deus, está presa, às vezes está presa a alguma coisa desse mundo que às vezes não tem nem tanto valor. Tem gente presa ao seu trabalho, em Deus ao seu trabalho, tem gente que em Deus um carro que tem gente que em Deus agora filmes, não, né, são viciados em coisas de televisão, em novelas e etc. Viciados no seu smartphone, no seu celular, viciadas em jogos, viciadas em coisas, estão presas de tal maneira que não tem mais prazer nas coisas do céu. Não tem mais prazer nas coisas celestes. Não consegue passar uma hora de oração. Não consegue sentir a presença do Espírito. Não flui no Espírito. Estão presos às coisas deste mundo como se as coisas deste mundo fossem eternas, quando elas são tão passageiras. Um dia desse, eu tinha 10 anos de idade. Hoje já estou com 50. Daqui a pouco nós estamos aí adentrando as regiões celestes. E não vamos nos lembrar, não vamos ter prazer e gosto nenhum nessa vida aqui. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que vivamos no presente século de forma sábia e prudente. Amém? O Denison falou um tal de dorama agora que só Jesus na causa. Amém? É desse jeito, né, Gisélia? Então tem gente que se apega, irmão, a várias coisas. Cada um tem o seu. É um hobby, é um esporte, é viciados em academia. Cada um vai se distraindo, se agarrando, né? De uma forma enlouquecida. Elas não percebem que estão presas àquilo. Hoje existe milhares de crianças dependentes do celular, irmãos. Milhares. Os psicólogos nos hospitais, os psiquiatras, estão espantados, assustados, né? Tem gente que nem lê sobre isso, nem pesquisa, mas a quantidade de criança dependente, né? Nós temos aí um aumento vertiginoso de crianças nascendo com TDAH, nascendo com transtorno já, nascendo, irmãos. Então, há muita coisa, por quê? Porque muitos estímulos, um estilo de vida permissivo, difícil, que muitos estão abraçando, estão se agarrando a estas coisas, como aquela ave de rapina que se agarrou àquele monte de carne, e não estão percebendo que estão vivendo uma vida mundana. Porque quando a gente fala vida mundana,
Tem gente que só pensa assim, uma vida de pecados, naqueles pecados escrachados, né? Adultério, roubo, de matar. Tem gente que acha que pecado é só isso. Pecado é só matar, roubar, adulterar, prostituir, tá viciado em droga. Tem gente que acha que pecado é só isso. Mas, queridos, tudo aquilo que tira a nossa cidadania, que tira aquilo que é de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ele tem ciúmes, tem zelo por nós. E quando eu desprezo isso, eu estou desprezando o Espírito da graça de Deus. Eu estou desprezando o próprio Deus, porque estou dando lugar a tanta coisa na minha carne e estou esquecendo daquilo que é mais importante. Quem tem coragem de partilhar essa live? Quem tem coragem de partilhar essa live? Vamos a João, capítulo 14, versículo 30. Tá tudo bom aí, gente? Tá tudo, vocês estão tão caladinhos. 14:30, João 14:30. Vamos lá? João 14:30. Hoje eu não fiz a live pelo YouTube, porque eu estou fazendo uma experiência aí, né? Fazendo uma experiência para ver se dá certo. Vamos lá. João 14:30 diz assim a palavra de Deus. Eu não vou... 14:30, deixa eu ver se eu... João 14:30. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. O príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Jesus está quase próximo a entregar a sua vida por nós, né? Gisele, daqui a pouco eu leio. Jesus está próximo. E Jesus está exortando, orientando os discípulos quanto às coisas desse mundo. E a Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Quando eu me agarro às coisas deste mundo, quando eu agrado ao mundo, eu estou agradando ao príncipe deste mundo, ao sistema desse mundo. Então eu tenho que ter cuidado, tenho que ter zelo por minha vida. Ou seja, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, agradar ao meu Deus. Primeiro eu agrado a Deus. Se aquilo que me pedem, se aquilo que está diante de mim não vai interferir na minha santidade, na minha cidadania celeste, então eu faço. Mas se isto não vai trazer nenhuma edificação, ou vai macular as minhas vestes, vai interferir, vai causar problema na minha cidadania celeste, então eu tenho que pedir graça ao Senhor, pedir fortalecimento, para que eu não viva agradando ao mundo, para que eu não agrade a Satanás, que é o príncipe deste mundo. Então, nós já lemos que existe um sistema mundano. Eu expliquei bem quarta-feira o que é isso. Esse mundo está organizado, né? Gisélia disse, são várias distrações. Cada uma tem o seu nome, mas são distrações. Isso tem roubado um tempo precioso que seria para Deus. Olha aí, olha que palavra a irmã Gisélia deixou aqui para nós. É isso mesmo, irmã Gisélia. São várias distrações, cada uma tem o seu nome, mas são distrações. E isso tem roubado um tempo precioso que seria para Deus. Vocês imaginem se o tempo que muitas pessoas gastam com tantas outras coisas fosse focado, né, em coisas que edificam, em se capacitar, em se preparar, em orar, em ler, em instruir, em falar, em pregar, em trabalhar em coisas, não é verdade? Então, nós temos que vigiar em todo o tempo. Então já lemos aqui esta outra palavra. Eu quero ir agora para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, que diz assim, a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta presente era perversa, né? Você vê aqui o Deus está escrito em D minúsculo. O Deus desta presente era perversa, ou deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes,
a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sandra, Deus te abençoe, bem-vindo. Deni Wagner, Deus te abençoe, querido. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento. Então, queridos, Manlourdes, Deus abençoe, saudades dessas lives, amém, estamos aqui de volta. O Deus deste século, ele cegou o entendimento. Então veja só, quem está em Cristo tem os olhos do entendimento aberto para perceber, para ver. Mas quem não tem o Espírito de Cristo não vê, está escravo, está preso. Vive aquela vida como se tudo tivesse bom. Então, o que é preciso? É preciso que a igreja de Cristo, seguidores de Cristo, os imitadores de Cristo, cidadãos dos céus, demonstre através da sua vida e da pregação do Evangelho que existe uma nova vida, uma vida diferente, que nos prepara para adentrar as mansões celestes, que nos prepara, nos capacita para entrarmos no céu. Quando eu abraço essa vida de Cristo, tudo muda. Tudo muda. Queridos, é maravilhoso estarmos em Cristo Jesus. É maravilhoso estarmos disponíveis para Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus quer. É maravilhoso estarmos disponíveis para ver Deus operar sinais, milagres e maravilhas. Quando nós estamos em Cristo, seguimos o Espírito de Cristo. Amém? O Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes. Então você entende que o nosso trabalho é falar de Jesus, é pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Por quê? Porque aquela pessoa está cega e só quem cura essa cegueira é o Espírito de Cristo. Só Deus pode fazer esse milagre. A minha função é pregar, é crer e pregar. Crer no Evangelho e pregar. Quem faz a grande obra é o Espírito Santo. Então, eu preciso saber disso. Vou ler agora com vocês 1 João 5:19. Muita Bíblia, né? Coisa boa. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Vamos lá para 1 de João, lá pertinho de Apocalipse. Capítulo 5 e o versículo 19. 5:19. Diz assim a palavra de Deus. Estamos cientes de que somos de Deus. Olha que diferença. Dayana, Deus te abençoe, bem-vinda. A Cássia, Deus te abençoe. 1 de João 5:19. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Gente, você pode não gostar dessa palavra, mas é a palavra de Deus. A nossa carne não gosta dessa palavra. A mente humana, a mente hoje que está condicionada por esse mundo, a mente que está formatada por esse mundo, ela não gosta da sã doutrina, ela tem uma ojeriza, ela tem um problema sério com essa palavra. Vocês entendem? Ela não agrada a carne, ela não agrada aos intelectuais. Ela não agrada aqueles crentes que vivem aquela vida, sabe? Que quer ir para o céu, mas vive aquela vida, sabe? Apaixonado pelas coisas do mundo. Apaixonada pelas coisas do mundo. Então por quê? Porque a consciência do ser humano pode ser cauterizada. Aí ela já não consegue sentir vontade de ouvir as coisas do céu. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. A mentalidade desse mundo é totalmente diferente. E só quem pode mudar isso é o Espírito de Cristo em nós. É que pode mudar a minha mente, trabalhar na minha mente para que tal coisa aconteça. Vou repetir. Estamos cientes de que somos de Deus. Quem de vocês aí é ciente de que é de Deus? Diga eu. Basta você escrever eu. Você tem consciência que você é de Deus? Você tem consciência de que Deus é o teu Senhor? Somente aqueles que crêem mesmo. Não tem problema não. Bote eu. Você tem certeza. Você tem convicção. Você é de Deus. Escreva eu. Se você não tem essa certeza, nós vamos orar por você. Até que você tenha. Glória a Deus. Sandra, amém. Eu. Amém? Deni Wagner, Deus abençoe. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Cleide, que bom. JP, somos de Deus. Eu sou de Deus. Vânia, amém? Sandra Santos, amém?
Escreva aí, eu sou. Cris, meu amor, de Deus, eu sou de Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós somos de Deus. E a Bíblia está dizendo, estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa jaz no maligno? Significa debaixo da influência do maligno, escravo do maligno. Não tem a terceira via. Não existe a terceira via. Existe aqueles que estão em Deus, que são cientes que são de Deus, e tem aqueles que não têm consciência disso e está sob uma forte influência do maligno. Essa palavra que deixou de ser pregada, essa palavra que deixou de ser anunciada em muitas igrejas, permitiu com que o mundo invadisse muitas comunidades cristãs, gente. E então existe um estado de loucura em muitas comunidades, com muitos falsos profetas no altar, e isso está trazendo um prejuízo imenso. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que muitos também estão acordando, muitos estão se despertando para a realidade de que o inimigo, com a sua estratégia, vai entrando sorrateiramente no meio, na seara, para poder estragar. Lembro de uma palavra de Salomão que diz: as raposinhas estão querendo entrar pelos vinhedos. Raposa nos vinhedos? Quem nunca ouviu falar isso? Não é? Raposa não... Para quê? Não é hábito de raposa ir para vinhedo. Mas por que ele está falando isso? Está falando dessa atitude sorrateira do diabo, de entrar onde não é o lugar dele. Então ele quer entrar nas famílias, ele quer entrar nos lares, ele vai usando o sistema desse mundo, na escola das crianças, dos adolescentes, e vai, através dos filmes e de outras coisas terríveis que tem, então ludibriado, enganado, entorpecido a mente de muita gente. Agora eu quero ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 7, versículo 31, porque é bom falar a Bíblia, gente, porque a pessoa vai entender que não é uma palavra humana, é a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 31, eu não estou inventando nada, é Bíblia, é a palavra do Senhor Deus. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, olha só, essa tradução aqui é King James, para quem quiser ler, pesquisar, tá? Você pode ir na internet e pesquisar a Bíblia King James, que é uma versão um pouco diferente da João Ferreira de Almeida e de outras versões como NVI, Nova Versão Internacional, etc. Tá? Ela tem uma linguagem mais esclarecedora, uma linguagem mais para o homem desta era. Tá? Então vamos lá, 1 Coríntios 7, 31 diz assim: os que se beneficiam dos produtos do mundo como se não tivesse acesso a nada, porque a forma presente deste mundo, olha só o que ele diz, está se transformando. O que é isso? Se você ler esse versículo isolado, você não vai entender. Paulo está exortando, orientando os solteiros e os casados quanto à sua maneira de viver. Quanto à sua maneira de viver. Paulo está ensinando, olha, você que é casado deve viver assim, você que é solteiro deve viver assim. Ou seja, ele está ensinando como deve ser na prática a vida do cristão. E quando chega nesse ponto aqui, ele está dizendo, olha, os que se beneficiam dos produtos do mundo, faça isso como se você não estivesse fazendo, como se não precisasse. Ou seja, o que é que Paulo está querendo dizer? Não coloque o seu coração nessas coisas. Não esteja preso. Você precisa disso, você vai se utilizando daquilo, mas não esteja preso a isso. Não esteja preso ao seu trabalho, não endeuse o seu trabalho. Não endeuse o seu carro. Você tem um carro, não endeuse o seu carro. Não endeuse a sua moto nem a sua bicicleta. Não endeuse seu filho. Tem gente que tem filho e endeusa o filho e traz um prejuízo terrível à sua vida pessoal. Não endeuse o que quer que seja dessa vida. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, os que se beneficiam, ou seja, você tem algum lucro, algum benefício de alguma coisa dessa vida, como se não tivesse acesso a nada. Ou seja, não ponha o seu coração nessas coisas. Eu estou me lembrando aqui, porque o Espírito Santo sempre traz um exemplo prático das coisas. Eu vou lhe dar um exemplo prático disso.
Uma certa vez na minha vida, eu estava com muita atividade de uma vez só. Muita atividade. E essa muita atividade dos trabalhos da igreja e outras coisas me trouxeram muito estresse, muito cansaço, porque o físico da gente não suporta, né? A gente precisa ter maturidade também, a gente vai aprendendo. Mas enquanto a gente é mais jovem, a gente vai se desgastando mais. E ainda bem que era para as coisas de Deus. E um certo dia eu estava fazendo um programa de rádio. E de repente comecei a suar frio. Comecei a sentir um ânsia de vômito, umas coisas estranhas. Meu braço começou a adormecer, o lado esquerdo começou a adormecer, aquela coisa toda. E eu ouvia falar que muitas vezes um dos sinais do infarto é o lado esquerdo ficar adormecido, aquela coisa toda, ou um derrame, ou um infarto, alguma coisa. Aí eu sei que eu estava me sentindo muito mal. Encerrei ali o programa, muito mal, e disse, olha, eu vou para o hospital, vou para a urgência, porque eu estou muito mal. Se for um infarto ou um AVC, pelo menos já vai ser tratado com mais rapidez, né? Há uma chance de sobrevivência. Então eu fui para o hospital e lá comecei a fazer uma bateria de exames. E nada, e dor no coração, e dor no peito, e não passava. E aquela coisa, e não passava. E tomei o exame, e não passava. E nem eles entendiam tal. Eu disse, olha, não está parecendo que é coração, aqui não está mostrando o eco, nem ecografia tal. E aquela coisa toda. Eu disse, olha, você vai ter que fazer um cateterismo. Naquela época, eu nem sabia o que era isso, há mais de 30 anos atrás. O que é? Como é esse exame? Ela me explicou, vamos cortar aqui na sua virilha, vamos introduzir um catéter que vai jogar um contraste em você até o seu coração e a gente vai ver se existe alguma via entupida, alguma coisa tal. Eu digo, tá bem, se é preciso fazer, faça. Aí, pronto, me preparei, fiz o exame, né? Pronto, descobriram que eu tinha só uma disfunção na válvula mitral, mas não justificava aquela dor. Então eles chegaram à conclusão que eu estava sobre muito estresse, eu estava estafado, um cansaço muito grande. Ok, estou lá no hospital, fiz isso. Quando chegou no outro dia, dormi no hospital, cheguei lá, né, no outro dia, de manhã, nas primeiras horas, né, que as pessoas podem visitar, eu recebi então a visita de um amigo meu da igreja, né, que foi me visitar. Ele chegou com aquela cara assim meia desconfiada e tal, tentou me descontrair, né? Então, rapaz, o que você está fazendo aqui? Aquela coisa toda, né? Brincando comigo, vendo ali, mas ao mesmo tempo eu vendo aquele ar meio sério, meio preocupado dele. E ele disse, rapaz, eu tenho 2 notícias para você. Eu disse, Ele disse, só que uma é boa e outra é ruim. Qual que você quer saber primeiro? Eu lá, tranquilo, lá deitado e tal. Eu disse, rapaz, conte logo a ruim, porque depois você contar a boa, ameniza a situação, né? Então conta a ruim logo e depois você conta a boa, tá certo. Aí ele disse, você estacionou seu carro aqui na frente, né? Tal. Foi. Ele disse, rapaz, roubaram o seu carro. Eu disse, foi, rapaz. Eu disse, olha, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não me abalei minimamente. Porque, sinceramente, o meu coração não estava nisso. E nem está nessas coisas. Eu disse, foi, roubaram. Disse, foi, roubaram, tal. Eu disse, rapaz, certamente Deus quer me dar um melhor. E aquilo para mim não foi uma notícia ruim. Não. Mesmo, olha, eu estava com sintomas de infarto de tudo. Se eu realmente estivesse com aquele problema e tivesse meu coração preso naquilo, eu acho que minha pressão subia e ficava, né? Mas a paz de Cristo no meu coração, por quê? Porque pela misericórdia de Deus eu tenho procurado não estar apegado a nada desse mundo. E aquela notícia não me chocou, não me entristeceu. E eu disse, e a boa? Qual é a boa notícia? Ele disse, a boa notícia é que a polícia estava fazendo uma coisa em tal região e viu um carro ao longe, no meio dos matos, sendo preparado para ser depenado. E era o seu carro. E a polícia chegou, os caras correram, tal, etc. E pegaram o carro e levaram para o pátio lá, né, da polícia, tal, aquela coisa toda. Eu disse, foi mesmo, rapaz, eu ri e tal. Ele disse, rapaz, eu lhe dou uma notícia dessa, você não tá nem aí, você nem se abala. Eu digo, eu nem fiquei alegre demais porque o carro foi achado, nem fiquei triste porque tinha sido roubado. Porque, irmãos, quando o seu coração ele está abençoado pela presença do Espírito Santo, você procura se pacificar. É claro que tem notícias que nos abalam, mas de coisas materiais, de coisas deste mundo, não, né? Você pode ficar triste pela partida de um ente querido, por uma coisa e tal,
porque você tem amor, você tem, né? É diferente. Mas as coisas deste mundo, né? Então, tem gente que idolatra o seu emprego. Se um dia aquela pessoa, por algum acidente da vida, perdeu o emprego, eu acho que tem gente que enlouquece, como tem gente que enlouquece, tem gente que tira a própria vida, né? E etc. Jesus nos ensina: não andeis inquietos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Então, as coisas deste mundo, quando uma porta fecha, fica em paz, descansa no Senhor. Mas isso você consegue fazer quando você começa a ter um estilo de vida celestial. Um estilo de vida onde você se apega às coisas do alto e não às coisas de baixo. Então Paulo está falando aqui, né, ele está aconselhando os solteiros ou os casados, né? Quanto aos solteiros, não tem um mandamento específico do Senhor, dou do meu parecer, como um homem que pela misericórdia do Senhor tem vivido em fidelidade. Aí ele está explicando, né? Você está casado, não procure estar separado. Está solteiro, não procure casamento. Aí ele está aconselhando. Irmãos, o que eu desejo vos fazer é entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. Ele está dizendo, olha, Jesus está voltando, faça as coisas de forma sábia, faça as coisas de forma prudente. Você vê que havia uma expectativa tão grande do apóstolo Paulo que ele dava esses conselhos à igreja, não é verdade? Então, qual conselho você tem dado aos seus filhos? Qual conselho você tem dado às pessoas à sua volta, não é? Então, nós precisamos ter essa mentalidade do reino. A mentalidade do reino. Por fim, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem está entendendo? Dê dois glória aí. Vamos para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Já estou terminando, gente. A gente vai fazer uma oração aí. O que é que a Bíblia diz que você conhece muito bem? Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a Bíblia está sendo muito clara com a gente. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? É você trazer o céu para a terra. A cultura do céu, as coisas do céu, a mentalidade do céu para a terra. Ou seja, o reino de Deus é a soberania de Deus sobre nós. É a direção de Deus. Quando eu digo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é isso que Deus quer. Então, quando... que tempo precioso tem sido estar com vocês, pastorzão, o Senhor é uma bênção. Amém, JP. É muito carinhoso da sua parte, viu? Então, queridos, o que é que acontece? É trazer o reino de Deus, é trazer a vontade de Deus. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz isso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, ou o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Então, nos céus de Deus, onde Ele reina soberano, onde todos obedecem a Ele, Jesus estava dizendo, deseje isso para a terra, traga isso para a terra, traga isso para a sua convivência, traga isso para onde você vive. Não seja egoísta, não seja egocêntrico, não seja. Amém? Tem gente que é assim, que só pensa em si mesmo. Tem gente que quer imitar a Cristo, mas não se esforça para saber como Cristo é. Tem gente que primeiro ela pensa, como eu tô? Como é que eu tô? Eu quero? Se eu quero, tudo bem, mas se eu não quero, então se vire, porque eu não quero. Não estou com vontade, não estou com vontade de ir, não estou com vontade de falar, não estou com vontade de pregar, não estou com vontade de nada, não faço. Mas não é bem assim. Então, o reino de Deus é isso. Primeiro a vontade do Pai. Quando Jesus tinha fome, primeiro ele via, é a hora de eu comer agora ou é a hora de eu fazer a vontade do Pai? Então, primeiro fazer a vontade do Pai. Né? Então, como é o meu estilo de vida aqui na terra? É assim, irmãos. Quando você está na escola, primeiro o reino de Deus. Então, primeiro você tem que mostrar amor, você tem que mostrar solidariedade, você tem que mostrar compaixão.
na escola, na universidade, no trabalho, em casa, você tem que primeiro se dar, você tem que se doar. Não é você só fazer quando você está com vontade. Não é só amar quando você está com vontade. Não é só perdoar quando você está com vontade. Não é só servir quando você está com vontade. Não. Você primeiro nega a si mesmo para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu hoje fui acometido de uma dor muito forte nas costas. Muito forte. Desde manhã cedo. Uma dor muito forte. Eu digo, pai, hoje é dia de live. Eu preciso de estar bem. Eu queria estar orando, que eu sempre faço isso. Eu passo o dia praticamente de joelhos, orando, consagro e tal. Mas tem dias que você está naquela luta. Fisicamente, quase que eu não tinha força de estar aqui, gente. Uma dor incrível nas costas, né? Mas o meu desejo de ministrar a palavra de Deus, o meu desejo de abençoar alguém, o meu desejo de que o Espírito Santo me use para edificar, para abençoar, é tão maravilhoso, é tão gostoso, que você vai vencendo algumas limitações humanas, algumas limitações físicas. Você está entendendo? Vai ter horas que você está sem energia nenhuma, está sem força nenhuma, e você precisa servir ao seu próximo. Preste atenção. Essa é a mentalidade do reino, é trazer o reino. Eu lembro uma vez, deixa eu contar uma história bem rapidinho para vocês. Porque quanto mais a gente conta, mais pessoas são edificadas. E talvez ninguém tenha ouvido ainda sobre essa história. Uma vez eu fui pregar numa cidade do interior de Portugal. E eu fui convidado para pregar 3 dias lá. Então era eu sozinho, manhã, tarde e noite. E eu preguei 3 dias, manhã, tarde e noite. Né? Como um evangelista, a gente se despreende mais, cura, milagre, bênção, a gente vai se esvaindo. Você se exaure no corpo, na alma e parece que no espírito também. Depois você tem que repor, né, a bateria, o óleo, a unção. E aí eu disse, Deus, eu estou tão cansado, Senhor, que eu não quero abrir minha boca mais para nada. Jesus, me ajuda, eu não quero falar, eu não quero, meu Deus, me ajuda e tal. Chego no aeroporto, né, estava indo viajar para a Bélgica, onde nessa época eu estava, e fui tomar um cafezinho. Quando eu fui tomar um cafezinho, que eu vou pagar o cafezinho, né, isso é em Portugal, então lá também fala português, um pouco diferente, mas é português, e eu disse, muito obrigado tal. Aí uma senhora que estava atrás de mim, uma jovem senhora, ela disse, você é brasileiro? Eu disse, sou. E eu já naquele estado cansado, né? Eu disse, sou, tal. Aí ela disse, tá, eu também sou, tal. Etc. Ok. Eu disse, muito bem. Aí, comprei o meu cafezinho, um pastel de natas, que é típico português, né? Glória a Deus. Obrigado, irmã Gisélia. Muito obrigado, querida, pela sua palavra. Então, o que acontece? Aí, eu vou com a minha bandeja, com o meu cafezinho, com meu pastelzinho de nata para comer. E quando eu chego lá, na pracinha lá, né, de alimentação, a pracinha de alimentação que estava no aeroporto, está uma senhora com uma grande Bíblia aberta e ela lendo. Ora, eu esqueci do que eu tinha colocado na minha mente. Não quero abrir a boca, não quero falar nada, não quero falar com ninguém. E estou lá, que quando eu chego eu digo, a senhora é evangélica? Que eu vi a Bíblia, né? Aí esqueci do meu propósito de não falar, de não abrir a boca. Eu disse, a senhora é evangélica? Ela disse, assim aquele pô, já entendi, né? Já entendi. Aí, irmão, quando eu digo isso, quem vem atrás de mim? Aquela jovem senhora que tinha perguntado se eu era brasileiro. Quando ela me vê falando com a mãe dela, aí que eu perguntei, a senhora é evangélica? Ela disse, tá. Eu disse, eu também sou pastor evangélico. Irmão, pra quê? A jovem senhora que estava atrás de mim deu um grito e disse assim, mãe, olha aí, Deus mandou um milagre. Irmãos, eu até me assustei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu digo, Deus, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? E a moça nem quis saber de quem estava perto, já foi dizendo isso. Eu disse, meu Deus. Aí, quando isso acontece, o que é que a gente tem que fazer? Se ligar no espírito e não na carne. Porque a carne que é uma coisa, mas o espírito é outra. E quando você está buscando o reino de Deus, você tem que anular a sua vontade e se colocar à mercê do Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. Estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo a graça do Espírito para abençoar alguém aí. Em nome de Jesus. Deus vai fazer alguma coisa com alguém aqui dessa live. Então, o que acontece? Aí, irmão,
Aquela história de eu não querer falar, de eu não querer não abrir a boca, foi por água abaixo. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ela disse, pastor, minha mãe, nós temos uma passagem para hoje, para o Brasil, depois de não sei quantos anos, e agora minha mãe colocou na cabeça que ela não vai. Eu disse, mas por que ela não quer ir? Ela disse, porque ela tem pânico de avião. Aí ela começou a contar a história, pastor, quando eu falei 6 meses antes a minha mãe que esse ano nós íamos viajar para o Brasil, que já tinha muitos anos que a gente não vai para nossa família e tal, minha mãe começou a ter pânico dentro de casa. Pastor, tem 6 meses que minha mãe tem crise toda vez que ela lembra que vai viajar. Eu disse, nossa, isso é muito grave, isso é muito sério. Eu disse, é mesmo, e ela está aqui. Aí ela me contou também, pastor, teve uma vez que eu forcei minha mãe a entrar no avião. E quando o avião começou a taxiar, né? Chama taxiar, começou a andar por ali e tal. E decolou, disse que a mãe entrou num estado de pânico tão grande, ela dava tanto grito dentro do avião, que não teve outro jeito. O piloto teve que voltar e pousar o avião, porque aquela mulher estava assustando todo mundo dentro do avião. Eu disse, nossa, que coisa séria isso, né? Então eu disse, então, o que acontece? Aí quando eu me liguei no Espírito, aí o Espírito começou a falar comigo. Ela é desviada, ela está debaixo de uma maldição, ela está escrava desse sentimento. Fale para ela. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero orar pela senhora. Aí antes disso eu disse, a senhora é desviada, né? Ela disse, eu sou desviada dos caminhos do Senhor. Eu disse, aconteceu assim na sua vida, né? Estava passando por isso. Aí ela começou a chorar, porque viu que Deus estava falando. Eu disse, olha, você entregue sua vida a Jesus. Retorne para os pés de Jesus, para os caminhos do Senhor. A senhora aceita Jesus de verdade no seu coração, para uma mudança de vida, uma transformação, uma libertação. Ela, sim, pastor. Eu disse, agora eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E a partir de hoje, você nunca mais vai ter medo de andar de avião, de ônibus, do que quer que seja. Deus vai te libertar hoje. Eu orei por ela ali naquele aeroporto, irmãos. Impus a mão sobre ela. Repreendi Satanás, aquele espírito que estava oprimindo ela. E a partir daquele momento, ela disse que estava sentindo uma paz muito grande. Eu disse, vamos fazer o seguinte, a senhora vai viajar. Como eu estou viajando, eu estou indo para a Bélgica, ela ia para o Brasil, eu deixei o meu contato, deixei o meu e-mail com ela. Eu disse, olha, eu vou deixar o meu e-mail aqui com vocês. Porque quando você chegar do lado de lá, você vai dizer para mim que fez uma boa e abençoada viagem. Ela disse, pastor, se essa palavra é de Deus, se isso acontecer comigo, pastor, eu tenho um terreno lá onde eu moro no Brasil. Um terreno grande. E eu vou dar metade do terreno para construir um templo, uma igreja. Eu disse, pronto, aí é que Jesus vai fazer mesmo um mistério. Glória a Deus. Veja só, certamente a gente não sabe, mas alguém lá estava precisando de um terreno e alguém aqui estava precisando de um milagre. E Jesus juntou um milagre com o outro. Porque é assim que Deus faz, é igual a Ana. Ana queria ter um filho e Deus queria um profeta. E Deus preparou as coisas, as necessidades, as carências, Deus juntou. Porque é assim que Deus faz. Deus está falando com alguém, Deus vai abençoar muito alguém que está aqui nessa live. Eu sinto pelo Espírito de Deus. Deus está falando com alguém. Glória a Jesus. Aleluias. Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus usa carências e necessidades para nos abençoar. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Amém? Então, quando você tiver necessidade de alguma coisa, se tiver carência de alguma coisa, coloque nas mãos de Deus. Porque Deus, ao seu tempo, juntará as bênçãos e o nome do Senhor será glorificado. Aquela senhora, mas a filha dela, precisava de uma palavra do céu, de uma palavra de Deus. Ela foi salva, ela foi liberta. Depois elas escreveram para mim dizendo, pastor, foi a viagem mais maravilhosa que eu fiz na minha vida. E eu estou escrevendo para dizer que estou cumprindo o meu voto. Eu vou dar metade do meu terreno para se construir uma igreja. E eu louvei ao Senhor, engrandeci ao Senhor. Porque é isso que Deus faz conosco. Quando você nega-se a si mesmo para servir ao próximo, para servir a outro. Irmãos, tem mães que já não estão servindo a sua casa como deveria. Mães egoístas, pais egoístas, egocêntricos.
que só quer ser servido, não quer servir. E isso está causando um problema sério na sociedade, porque a família é célula máter da sociedade. É a célula máter, a célula principal é a família. O diabo sabe disso. Então tem pessoas que só quer servir ao outro quando está com vontade. Quando quer, quando apetece. Não. Às vezes as pessoas na sua casa estão precisando de uma férias. Está precisando de um descanso, de um passeio entre família, de uma oração, de um momento. Então não sirva ao próximo. Se você não servir bem dentro da sua casa, você não vai servir bem lá fora. Se você servir bem lá fora e não serve bem dentro da sua casa, há um problema psicológico sério em você. Há uma opressão. Porque se você só sabe fazer alguma coisa pelo de fora, é porque você está esperando alguma coisa. Né? Então você tem que servir sem esperar troca. Você tem que se dar sem esperar troca. E não fazer só porque você quer, porque você está com vontade. Eu não estou com vontade, não estou sentindo vontade, estou desanimado. Não. A mamãe, ela prepara o alimento do filho, não é só quando ela está com vontade. Ela tem que dar a comidinha do filho. Quem está aqui? Quem está entendendo? Você está entendendo? Né? Então, o marido, o pai, tem que suprir as necessidades da casa. Esteja ele com vontade ou não. Começa com a vontade e vem depois. Você está entendendo? Então o que acontece? Aleluias, Deus é maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Taislane Gonçalves, Deus abençoe, bem-vindo. Quem está entendendo, dá 2 glória aí, irmão. 1 aleluia, 3 aleluia, 2 glória. Para Jesus. Aleluia. Vamos santificar aí o nosso aparelho dando glória a Jesus. Diga assim, glória a Jesus. Escreva mesmo aí para essa internet ficar abençoada pelo poder da presença de Deus. Não é isso, irmãos? Eu falo isso para o meu esposo, pastor. Amém. Fala mesmo, irmão. Então, nós estamos vivendo isso, uma era de egocentrismo. As pessoas só pensam em si mesmas. Né? Só pensam. Deus abençoe, pastor Augusto. Aí, glória a Jesus, glória a Deus. Deus seja louvado. Engrandeça, irmão. Exalte ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Encha a atmosfera da sua casa, do seu quarto, do seu trabalho, dando glória, dando aleluia. Traga a presença, traga o reino de Deus para o seu coração, para a sua vida. Nós precisamos trazer o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, tem alguém carente perto de você. Alguém carente, alguém necessitado perto de você. Mas você diz assim, não, mas não estou com vontade. Não estou com vontade. Você está entendendo? Então, o que é que Jesus disse? Que aquele que quer seguir a Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga. Às vezes é uma necessidade de um vizinho seu, o vizinho de cima do seu apartamento, o vizinho de baixo, do lado. Né? Quem mora em casa, o vizinho do lado, o vizinho da frente. Você está entendendo? Então você tem que estar disponível. Glória a Deus. Eu me lembro um momento que eu estava em casa com a minha esposa, com a minha sogra e tal, estávamos ali e de repente surgiu uma necessidade de um vizinho. A minha esposa, ela tinha um compromisso. Ela já tinha um compromisso agendado com a minha sogra para ir para um aniversário, né? Para ir para um aniversário de uma irmã. E quando surgiu a necessidade do vizinho, então eu disse, e aí minha filha, como é que você vai fazer? Ela disse, primeiro vamos fazer a obra de Deus, depois o aniversário. O que é isso, irmão? É trazer o reino de Deus para nós. Aniversário tem todo dia, pode ter uma pessoa hoje, uma pessoa amanhã, você chega mais tarde e tal, mas e a necessidade da alma, e a necessidade do ser humano? Você está entendendo? Então, servir ao próximo é a melhor coisa. Agradar ao outro, abençoar o outro, isso é coisa do céu. Jesus disse que ele desceu da sua glória. Desceu da sua... Gente, eu já passei das 9, nem vi. Vou terminar. Desceu da sua glória, se esvaziou da sua glória, negou-se a si mesmo, tomou forma humana, esteve aqui, foi humilhado, foi esbofeteado, foi esquecido, foi abandonado, foi traído, tantas coisas, ele sendo Deus. Então quem sou eu para não passar também pelos reveses dessa vida? E nós fazemos não para receber aplauso, nem palmadinha nas costas, nós fazemos por causa da glória do reino de Deus que precisamos trazer para a terra. É difícil, é duro, às vezes você chora, você geme. Jesus, tenha misericórdia de mim. Às vezes você diz, Senhor, eu tenho as minhas carências, eu tenho as minhas necessidades, mas o Senhor
Pai, está querendo que eu faça, que eu dê, que eu abençoe. Irmão, faça com alegria. Você acha que Jesus não queria estar no céu, do lado do Pai? Você acha que foi fácil para Jesus viver 33 anos aqui na terra? Para quem vem de lá da glória, quem veio do trono, quem veio do céu, você pensa o quê? Que Jesus não queria estar ao lado do Pai? A prova é tanta, queridos, que no momento mais difícil foi quando Jesus estava na cruz. E ele disse, né? Disse, Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabachthani. Lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque a coisa mais preciosa para o Senhor Jesus era a presença do Pai. E naquele momento, ele sentiu o que uma alma sem Deus sente, porque Jesus estava morrendo pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, ele não se fez pecador. Não é? Quando você vai ler na Bíblia, tem que prestar atenção no detalhe. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, não se fez pecador, se fez pecado por nós, porque Jesus nunca pecou. Ele se fez pecado por nós. Ele sentiu o peso do abandono de Deus, e aquilo constrangeu a alma do Senhor. Jesus foi sofrendo calado. A Bíblia diz, como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele foi sofrendo os pregos, a coroa de espinho, as bofetadas, as chicotadas que rasgou todo o seu corpo, e Jesus certamente só liberava um pequeno gemido. Mas quando ele estava na cruz, que ele não percebeu a presença de Deus, ele disse, Deus meu, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Pai, naquele momento, era preciso que Jesus passasse todo o processo da redenção, para Jesus ter autoridade para nos ressuscitar, assim como ele foi ressuscitado. Traga o reino de Deus para dentro da sua casa, traga o reino de Deus para o seu trabalho, através da atitude do seu coração, através de uma mentalidade nova, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora por milagre de Deus na sua vida, na sua casa. E segunda-feira, se Deus quiser, se Deus permitir, essa é a nossa vontade, eu vou estar falando aqui sobre uma palavra muito tremenda da parte de Deus, sobre mentalidade. Amém? Sobre mente de Cristo. Amém? Vamos orar. Se você pode, ore agora. Se você não precisa de nada, ore por alguém. Coloque sua casa, sua família, o seu coração nas mãos do Senhor. Talvez você está vivendo decepcionado, angustiado, medroso, alguma coisa se passa, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, engrandecido seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo por toda a Tua bondade, toda a Tua misericórdia, Senhor. Tu és fiel, a Tua palavra é verdadeira e está sendo anunciada, pregada mais uma vez, Senhor, para abençoar os meus queridos irmãos. Eu te louvo por essas vidas preciosas, que Tu deste a graça, Deus, de elas passarem mais de uma hora aqui comigo, Pai, 1 hora e alguns minutos, mas é tão precioso, Senhor, é tão bom estarmos falando das coisas dos céus. Deus, eles investiram esse tempo, não deixa que tenha sido em vão, Pai. Derrama a Tua graça, derrama a Tua glória, o Teu poder sobre essas vidas preciosas, sobre seus casamentos, sobre seus lares, sobre seu trabalho, ministério. Ó Deus, traz um avivamento, traz um despertamento, traz consolo. Jesus fala a cada coração como só o Senhor pode falar. Ó Deus querido, as minhas palavras não têm poder, mas as palavras do Senhor têm poder. E em nome de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade no céu e na terra, eu oro para que comece a acontecer agora, Senhor, milagres nestas vidas. Não somente, Deus, no espírito, na alma, mas também no corpo. Liberta a mente, liberta o coração, liberta o corpo. Que todo espírito de enfermidade saia agora em nome de Jesus. Toda doença seja cativa da Tua vontade e do Teu reino. Senhor, que toda vontade seja cativa, Senhor, da Tua vontade e dos Teus pensamentos. Que todo desejo seja submetido, Senhor, à Tua vontade.
Senhor, que esses corações sejam renovados, que essas mentes sejam transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos quando muitas vezes temos sido negligentes com os nossos cônjuges, somos negligentes com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com a igreja do Senhor. Deus, ajuda-nos. Pelo amor do nome de Jesus, ajuda-nos. Ó Deus querido, dai-nos uma mente transformada, renovada. Dai-nos um espírito alegre, fervoroso. Cura, Senhor, agora teus filhos. Aqueles que creem no poder do Senhor para curar. Jesus, há pessoas enfermas e o Senhor é poderoso para dizer a esta enfermidade: cesse agora. Basta. Doenças e enfermidades saiam em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Pai, levanta aquele que está, Senhor, prostrado. Levanta aquele que está, Senhor, cabisbaixo pelo peso das coisas desta vida. Renova as forças, como as forças das águias se renovam. Dai um novo vigor a este homem, a esta mulher, em nome de Jesus. Entra com providência no trabalho, Senhor. Entra com providência nos estudos. Senhor, olha os desafios, olha as setas, os dardos inflamados contra os meus irmãos. Deus, dai a vitória, em nome de Jesus e para a tua glória. Fica conosco, nos cobre, nos proteja, nos livre do mal, nos dá uma noite de vitória, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amados de Deus, que Deus continue te abençoando. Quem não viu esta live do início, eu aconselho que veja. Quem mais aconselha aí, gente? Se você acha que vale a pena as pessoas verem, diga: gente, veja a live toda. Vale a pena, tá? Então, a live de quarta-feira no Instagram não pôde ficar, porque eu desliguei o computador antes da hora. Não ficou gravada a mensagem de quarta-feira, mas está no meu canal do YouTube. Está no meu canal do YouTube. É só você procurar Gutenberg Soares Oficial. Gutenberg Soares Oficial. Deus abençoe, Sandra. Deus abençoe. Amém. Cleide, todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. A mensagem de quarta está no YouTube. Essa daqui vai ficar só no Instagram. Tá bom, gente? Deus abençoe. JP, beijo no seu coração. Deus te abençoe. A cada um de vocês indistintamente. Deus abençoe. Teve a nossa querida que entrou agora, Gedeane, né? Entrou agora. Deus abençoe. Gedeane, estamos orando pelo seu papai, tá? A nossa visita está acertada em nome de Jesus. Nós vamos lá. Já estou esperando a próxima live. Amém. Deus abençoe, Denison. Vão orando uns pelos outros, tá bom? JP, eu vou mandar o e-book para você, tá? Ou eu e a Cris vamos mandar para você, JP. Se você puder... eu acho que a Cris deve ter o seu contato. A gente vai mandar direto para o seu contato, tá bom? Gente, quem quiser o livro gratuito que eu tenho, que fala sobre a volta de Jesus, tá? Estou fazendo outro mais completo ainda, tá bom? Vai ser enviado para quem quiser. É só escrever no direct aqui: pastor, eu quero o livro. É só escrever aqui no meu direct, ali naquela partezinha da mensagem: pastor, eu quero o livro. Você deixa o contato, a gente manda direto para você, tá bom? Nosso desejo é te abençoar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Nosso desejo é te abençoar. Gente, fica com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Beijo no seu coração. Até segunda-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Vão orando, fiquem firmes até a volta de Jesus. Jesus está voltando. Já já a gente está indo para as mansões celestiais. Ô glória! Fica com Deus. Tchau, tchau.